Aí a cada 2 meses faz um grande evento. A pesquisa DNI mostra o seguinte, que no cotidiano, a soma de pessoas que você relaciona no seu cotidiano, incluindo trabalho, vizinhos, faculdade, o ponto de ônibus, a fila do banco, o número de pessoas com as quais você se relaciona e que não conhece a Cristo, no seu cotidiano, supera o encontro dos grandes encontros evangelistas, sabem quanto, irmãos? Em 3 por 1. Qual que é a conclusão que a pesquisa chegou? Que para você fazer um evangelismo de massa, você não precisa reunir as massas. Você precisa saber que cada encontro com quem não é um cristão, servo de Deus, é uma oportunidade de evangelização. E olha que coisa interessante, irmãos, é a chamada marca do 101. Sabe o que é a marca do 101? A marca do 101 diz assim, se você se propuser, ao longo do ano, toda aquela pessoa que se aproximar do seu ciclo de amizade, você vai falar a respeito de Jesus para ela. Todas aquelas pessoas com as quais não fazem parte do seu ciclo de amizade e que está chegando agora. Essa pessoa, quando ela entrou no seu ciclo, seja pelo trabalho, seja pela faculdade, ou é um vizinho que mudou para perto da sua casa, ou você que mudou para um bairro novo, enfim, toda essa pessoa que você tem agora como um novo contato, se você se propuser a falar de Jesus para ela, a pesquisa DNI diz o seguinte, no final do ano, você terá anunciado o evangelho para 101 pessoas, na marca mais baixa. Ao passo que se você for movido a grandes campanhas evangelísticas, você terá no final do ano um contato com 28. Sabe o que isso significa? Que nós temos uma multidão em torno de nós o tempo todo, só que a gente não consegue perceber. E aí, o que é sugerido? Que cada um de nós, com o talento que tem, com a habilidade que tem, faça o quê? Aproxime delas e anuncie Jesus. Então você imagina, 101 pessoas no final do ano. Se dessas 101 pessoas que você anuncia Jesus para ela, no seu cotidiano, de forma simples, se você direcionar ela para um grupo, para uma célula, ou convidá-la para um culto, ou convidá-la para um encontro lá na sua casa, nós vamos falar como que isso é importante. Se você conseguir aproximar dessas pessoas, e nesse universo de 101 pessoas, 10% delas atender o seu chamado, olha só, você terá trazido para os pés do Senhor 10 pessoas do final do ano. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas você ganhou nos últimos 5 anos, talvez não dê 10. Mas, o que a pesquisa DNI mostrou? Mostrou que quem fala acerca de Jesus para essas 101 pessoas com as quais interagiu ao longo do ano, ele produz, olha só, 28, a mesma quantidade de contato dos grupos de massa, 28 novos relacionamentos, 28 convertidos não, novos relacionamentos. Essas pessoas se tornarão seus amigos. De ligar para você, saber se está tudo bem, te convidar para ir na casa dele comer um churrasquinho, muita picanha, um tantão de gordura. Ah não, gordura pode não, né? Ele vai chamar você. Provavelmente, o que não aceitou Jesus, na hora que nasceu o neném dele, vai querer que você vá lá na igreja católica, ser padrinho. Isso é demonstração de consideração. Olha, eu te considero muito, pastor Zé, eu quero que você seja padrinho do meu menino. Não é assim? Eles acham que isso é uma forma de demonstrar consideração. Nós achamos isso um absurdo, mas para ele, como é que eu vou honrar? Né? Eu gostei, como é que é o nome do irmão? O irmão Salvador. Eu gosto tanto do irmão Salvador. O irmão Salvador falou de Jesus para mim. Eu gostei da fala dele, um homem com uma fala doce. Eu fui na igreja dele umas 3 vezes, mas eu não quero saber nada de Jesus, mas gostei muito do Salvador. Aí minha filha vai nascer, o padre vai lá batizar ela, falou, Salvador, é você mesmo, eu queria que você fosse padrinho da minha filha. Na minha cabeça, eu estou prestando uma honra para ele. O que a pesquisa DNI mostra? Que dessas 101 pessoas, 28 se tornarão seus amigos e 9 se tornarão crentes.
Você saiu e foi para a praça? Você subiu os morros? Você foi nas baixadas? Você foi para a TV, aquelas conclamações malucas que aparecem por aí? Não. Você simplesmente fez, sabe o quê? Todas aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, você aproveitou a oportunidade e falou de Jesus para elas. Observe abaixo. Um dos mais importantes princípios da evangelização é a distinção entre aqueles cristãos que têm ministério de evangelismo e aqueles que não têm. Note no quadro ao lado como que nas igrejas com alta qualidade o pastor sabe distinguir e investir naqueles que têm, de fato, o chamado evangelístico. Mais uma vez para recordar, igreja rosa são igrejas que crescem com qualidade. E as laranjadas, que as irmãs acham que é mostarda, são igrejas que crescem com baixa ou que estão em declínio. Veja só, olha a afirmação. Isso aqui, irmãos, aquela afirmação que está ali, é uma afirmação que o pastor da igreja está fazendo. Foi uma pergunta direcionada aos pastores. Veja só, a afirmação do pastor. Conheço as pessoas que têm o dom de evangelista na nossa igreja. Olha a discrepância entre as igrejas que crescem com qualidade e as igrejas com baixa qualidade. Nas igrejas com alta qualidade que estão crescendo, irmãos, mais de 65% da liderança dos pastores são capazes de dizer: eu sei cada evangelista que tem dentro da minha igreja. Olha que coisa interessante. As igrejas, nós estamos buscando as características, lembra? O que há de comum nas igrejas que crescem com qualidade? Uma das marcas é essa: a liderança, os seus pastores sabem onde estão aqueles que na hora da guerra, que o pau está quebrando, que ele precisa achar um corajoso para enfiar lá no exército inimigo, e alguém que está disposto de se entregar para cumprir isso daí, que ele fala assim: ó, já sei o que eu vou chamar. Como é que é o nome do irmão? Hã? O irmão Edson, monta no cavalo, vai fazer uma oração ali a Deus, manda um recado para sua esposa, porque você vai ter que ir lá levar para mim essa mensagem para o exército inimigo e provavelmente eu nunca mais vou te ver. O pastor está dizendo: eu sei onde eles estão. Eu sei cada um deles. Os pastores das igrejas com alta qualidade, a maior parte, quase todos deles responderam: eu conheço os evangelistas da minha igreja. Pode passar. Portanto, irmãos, nem todos são chamados para evangelista, mas todos podem anunciar a Cristo e cumprir o chamado da grande comissão de Jesus. Como? No nosso dia a dia, né? Sim, pastor. Pastor Fernando está pedindo para enfatizar que o fato de nem todos serem evangelistas não significa que nós não vamos anunciar o evangelho. Correto? Cumprir a grande comissão de falar do amor de Deus, todos nós somos vocacionados. Como que a pesquisa DNI nos instrui a fazer isso? No nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, com os vizinhos. Agora o evangelista não. O evangelista é esse que sai para o campo para cumprir uma missão específica de fazer esse trabalho. O que o evangelista faz? Ele atua fora da rotina. Ao passo que todos nós, irmãos, podemos trabalhar e falar do amor de Deus, mas dentro do nosso cotidiano. Essa seria... Dentro do ide de Jesus. Olha só, quando Jesus falou ide, ele falou para todo mundo, mas apóstolos, a palavra apóstolos não foi dado para todos. Tá certo? Se nós fôssemos trabalhar um pouco de teologia bíblica, nós íamos ficar aqui a noite inteira e nós íamos nos maravilhar com os grandes mistérios que está atrás da palavra de Deus, né, irmãos? Mas certamente é isso. Todos nós temos que cumprir o ide de Jesus.
o que não significa necessariamente que somos todos evangelistas. Porque no exército, apenas um monta no cavalo para levar a mensagem que significa a morte. Esse é o enviado. Embora todos estão com o mesmo propósito dele, ou seja, vencer a guerra. Vencer a guerra é o quê? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, e isso é uma missão de todos os cristãos. O que a pesquisa DNI está chamando a atenção? Portanto, que nós não cumprimos esse chamado no lugar que fomos chamados para cumprir. Onde que nós somos chamados para cumprir? Onde Deus coloca você em contato com quem não conhece o evangelho. Não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre como que isso pode acontecer. Vai ser na última marca. Vou passar aqui, pode falar. Sim, ele perguntou se esse missionário seria aquele que vai para o campo. Sim, esse que vai para o campo, mas não só o que vai para o campo, porque às vezes a gente pensa que ir para o campo é ir para a África, ir para o Oriente Médio, virar bomba, porque os muçulmanos não explodem só muçulmano, não. Os muçulmanos explodem crente também, né? E virar comida de bicho lá na Índia, tudo isso é obra missionária, mas não é só isso não. Irmãos, para você montar um trabalho estratégico, para subir nos morros, para visitar aqueles que estão vivendo na sarjeta debaixo dos viadutos, para visitar aquelas que estão vivendo em ambientes de prostituição, e se manter de pé lá, e ser uma luz reluzente lá, saiba de uma coisa, não é simplesmente querer não. O nome disso é missão. Esses que vão cumprir essa atividade específica, ou seja, está fora da sua rotina, esse é um missionário no sentido estrito da palavra. Por quê? Qual que é a rotina do exército? A rotina do exército é ficar em campanha e confrontar o outro exército. Quando alguém é mandado para entrar dentro do campo exército inimigo, sem armas, sem nada, apenas levando uma mensagem, ele está quebrando a rotina militar. O missionário é esse que leva o evangelho fora da rotina. Portanto, você, dentro do seu cotidiano, anuncia o evangelho. Mas se Deus está chamando você para uma missão que está fora da sua rotina, nesse sentido, então pode pensar que você pode estar aí nesses 10%, esse grupo bem limitado de pessoas que têm o chamado para missão. Vamos lá novamente? Liderança capacitadora. Ministérios orientados pelos dons. Espiritualidade contagiante. Estruturas eficazes. Grupos pequenos. Evangelização orientada pelas necessidades. E o último que nós vamos falar agora, relacionamentos marcados pelo amor. Relacionamentos. Isso, esse aí talvez seja o mais conhecido e o mais negligenciado também. Pode passar, meu irmão, para a próxima. Irmãos, sempre quando um evangelista assume a função de pastor ou o contrário, tem problema. O apóstolo Paulo era um grande apóstolo, um grande missionário. E o apóstolo Paulo fundava igrejas, estabelecia líderes, mas estava sempre mudando de um lugar por outro. E aí, dica para vocês, se matriculem no seminário lá, faça a disciplina Teologia do Novo Testamento. Uma das características de Paulo, você sabe o que é? Ele não tinha muita habilidade para lidar com ovelha. Se você fazer um histórico do itinerário de Paulo, quando ele está morrendo, no finalzinho da carreira dele, ele diz o seguinte: olha, eu estou sozinho. Todo mundo me largou. Não tem ninguém perto de mim. Só está aqui o Lucas. E mesmo assim, porque ele é médico e eu estou doente. Cadê o João Marcos? Foi embora. Cadê o Silas? Cadê o Apolo? O Timóteo, para quem ele está escrevendo a carta, falou: vem logo. E aí, nessa reta final, quando ele já está terminando a carreira dele,
Ele começa a mandar abraço para todo mundo. Cadê o Barnabé, o pai na fé de Paulo? Paulo criou uma confusão com o Barnabé por uma coisa teoricamente simples. O João Marcos estava lá indo na primeira viagem com Paulo e junto com Barnabé. A igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Paulo, impôs as mãos sobre Barnabé, os enviou, primeira missão, que incluía primeiramente descer na ilha de Chipre, 2 cidades lá, cidade litorânea, capital Pafos. Depois eles iam para Derbe, para Listra, para Icônio, ia fazer uma grande viagem. E tinha lá um rapazinho novo, chamado João Marcos. O João Marcos, na casa dele, tinha uma igreja. A mãe dele era uma grande mulher de oração. E tinha uma igreja lá. E o João Marcos chegou e falou assim: ô Paulo! Entusiasmado, jovem tem energia e entusiasmo. Mas de vez em quando eles dão uma rateada, isso é normal. E o João Marcos, nossa rapaz, a primeira viagem, e nós vamos falar de Jesus, nós vamos fazer acontecer, nós vamos quebrar o pau. E o Paulo falou assim, então vamos. E aí eles desceram para a ilha de Chipre. Quando chegaram na ilha de Chipre, teve lá alguns contratempos e Paulo falou assim, agora nós vamos para Derbe. Sabe o que é Derbe, irmãos? Derbe é uma região conhecida, sabe por quê? Lá era conhecido porque lá tinha um bando de assaltantes que eram conhecidos em toda a região pela brutalidade. Eles assaltavam as pessoas, estupravam as mulheres, esfolavam os homens. Eles praticavam as maiores brutalidades contra as pessoas que passavam por ali. E o Paulo era do tipo que gostava disso. Paulo não tinha medo de nada. É lá que não dá para ir, então é lá que eu vou. Ele é o missionário. Cadê os missionários? Quem quer ir para Derbe? E aí, na hora que falaram para o João Marcos, nós estamos indo para Derbe. João Marcos, novinho, né? 17 anos. Onde que é mesmo que vocês estão indo? Derbe. Derbe. Não dá para gente. Eu conheço um caminho, um amigo meu me falou, tem um caminho que a gente pode passar por trás, porque eles estavam indo na região de Icônio e Listra, que é lá atrás. Eu falei, não, a gente pode tomar um caminho diferente. Tem um ônibus da Cometa que anda rápido demais, a gente passa por trás, não precisa de ir nesse lugar. O Paulo, é lá que nós vamos. Missionário é esse, irmão. Onde o pau está quebrando, é lá que ele vai. Ele está com a mensagem debaixo do braço e com a cabeça na forquilha, mas ele vai. Aí o João Marcos deu uma rateada, falou assim, quer saber? Vou ajudar a minha mãe lá na igreja lá. Estou sabendo que ela está precisando de um ministro de louvor. Então vocês podem ir com Deus, Deus abençoe vocês. E voltou para trás. E Barnabé e Paulo seguiram. E Paulo viajou, apanhou, xingaram ele. Ele fez uma obra grandiosa, irmãos, naquele trecho, até que ele chega nas regiões da Panfilha. E ele vem refazendo o caminho todo de volta, preso, bateram nele. Depois ele volta em Antioquia, conta para os irmãos, olha, Deus nos abençoou grandemente. E aí ele se programa para a segunda viagem. Paulo e Barnabé. E aí quem aparece? Eu vou com vocês. Quem é que aparece? João Marcos. O Paulo vira para ele e fala assim, você firma o corpo. No meio do caminho você me largou, agora você volta, você vai me largar outra vez. Aí o Barnabé era um missionário pastorzão, irmãos. Calma, Paulo. Não precisa ser ferro e fogo, não. O menino é novo. Ele tem um coração disponível a servir, mas não é qualquer um que encara Derbe, não, compadre. Não vai. Calma, Paulo. Você vai destruir o menino. Ele não vai. E somos daquele, eu sei, somos todo mundo também, que você também não vai se você ficar... Sabe o resultado? Barnabé falou assim, então vai ser sozinho. Ao longo da caminhada de Paulo, esse jeito turrão, que o missionário é assim mesmo, o missionário tem conversa não, irmãos. O irmão está cabaleando na fé, dá um pé para lá, um pé para cá, né? Aí o pastor Fernando dá nele um abraço, ele cai, o pastor Fernando puxa a mão. O missionário cai e fica assim, desenvolve logo, tem muita coisa para fazer. Vou ficar perdendo tempo aqui não. O missionário é... O pastor, como diz Adu, né? Passa o óleo na cabeça da ovelha, tira berne de dedo do nariz da ovelha, né? Arranca carrapicho. O missionário fala, essa ovelha cheia de berne não serve.
E aí, ó, todo mundo foi abandonando. Sabe o que acontece? O finalzinho da carreira de Paulo, ele está assim: ô Timóteo, manda falar para o João Marcos que eu amo ele demais, que ele é precioso e é caro para mim na fé. Se eu pudesse, eu voltava lá e falava: João Marcos, eu não queria ser tão turrão, mas eu sou apóstolo. O pastor é que arranca carrapicho, que arranca bicho do dente, da orelha, do nariz. Eu não sei muito lidar com isso, mas deixa eu te falar, eu estou no finalzinho. Eu já contemplo o Senhor. Fica bravo comigo não. Manda um abraço para o Epafrodito. O Epafrodito foi outro que largou no caminho também. Fala com ele que eu estou mandando um abraço apertado. E estou alegre por saber que o ministério dele está prosperando. As minhas cadeias se alegram como Deus tem usado a ele. Está no finalzinho. Irmãos, olha só. Pega um missionário e põe ele no púlpito. Ele acaba com a igreja. Lugar de missionário, sabe onde? Onde ninguém vai. É em Derbe. Por isso que é 10%. É nesse sentido que eu falei de missão. Bom, como se mede... Volta aí, por favor. A última marca, irmãos. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Essa é a última. Aí os irmãos podem perguntar assim: uai, como é que você vai medir o amor da igreja? A pesquisa DNI disse o seguinte, pessoal, a comissão da Universidade de Hardenburg, mais o Christian Schwartz e toda a comitiva, disse o seguinte: essa foi a parte mais difícil. Como é que a gente vai criar categorias que possam medir o amor da igreja? Vamos passar. Como se mede o grau de amor? E aí a comitiva adotou alguns procedimentos que o amor tem a ver com relacionamento e tomaram a questão do relacionamento como ponto de partida. Olha só, para determinar o grau de amor de uma igreja, tentamos descobrir, primeiro, quanto tempo os membros da igreja gastam entre si fora das atividades da igreja. Nós falamos de comunhão, não falamos, irmãos? Né? Somos um corpo. Eu canto muito bem. Assim, bem ajustado. Totalmente ligado. Nós dois estamos... Não foi chamada, né? Mas é assim, sabe quanto tempo dura a nossa comunhão? Na maior parte das vezes, o tempo do culto. Não é? Terminou o culto, eu abraço o irmão Salvador, e vou ali, cumprimento a Cátia, passou Carluce, vou e tal. No final, aquele negócio vai todo mundo embora. Depois só vai se encontrar no outro domingo. E esse intervalo que separa os domingos, um monte de coisa acontece. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento familiar, problemas no trabalho, dificuldades na faculdade, crises espirituais. Mas durante essa semana que essas coisas acontecem, que a comunhão deveria aflorar, você está sozinho. Então a pesquisa procurou saber o seguinte: quanto tempo você gasta com os irmãos fora do ambiente da igreja? Outra coisa que foi pesquisada: com que frequência eles se convidam para uma refeição ou para um cafezinho? A Du me convida sempre: Marcos Paulo, tem um cappuccino lá em casa, tem umas árvores bonitas, a casa dela é maravilhosa, tem umas árvores, quintal. Se vem cá, já me chamou não sei quantas vezes, né, Du? Olha só, a pesquisa DNI diz o seguinte: é importante você desenvolver laços de relacionamento com os irmãos fora do ambiente da igreja. E às vezes isso se estabelece, sabe como? Num cafezinho. Num churrasquinho. Churrasquinho é de Deus, né, irmãos? A turma do colesterol não pode, eu estou nela também, infelizmente. Mas uma beliscadinha assim, naquela gordurinha assim do contrafilé, não tem como fugir disso, né, pastor Zé Osmar? Esse momento de interação é um termômetro de como que a igreja desenvolve o amor entre si. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui que tem a ver com teologia bíblica. Olha só, nós dizemos que a palavra amor, o amor de Deus, é o ágape, não é isso? O ágape, nós falamos do ágape, nós pregamos sobre o ágape. Pois bem, você sabe o que é a palavra ágape na sua forma técnica?
Ágape significa refeição. Refeição. Sentar na mesa para comer. Por quê? Porque no momento que você senta na mesa,